Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de janeiro, celebramos São Severino. Nós devemos aquilo que nós conhecemos da vida do santo de hoje, em grande parte, a biografia sobre ele que foi deixada por um de seus discípulos, chamado Eugípio. Nós não sabemos, e nem mesmo Eugípio sabia ao certo, onde São Severino nasceu. As duas maiores possibilidades são ou que ele tenha nascido em alguma província do Império Romano, no norte da África, ou que ele tenha nascido na própria cidade de Roma, na Itália, mas realmente não se sabe ao certo. Sabe-se que, ainda na juventude, despertou nele o desejo de seguir a vida monástica, a vida religiosa consagrada como monge. E nessa época, a pessoa ela não aprendia a ser monge simplesmente ouvindo falar sobre a vida monástica ou lendo alguma coisa. A pessoa aprendia a ser monge convivendo com outros monges. Por isso, São Severino peregrinou por algumas regiões no Egito, na Síria, convivendo com eremitas, convivendo em comunidades monásticas, para aprender de fato a ser monge. Ele, por volta do ano 440, ele já tendo de certo modo concluído a sua formação sobre vida monástica, ele se muda para regiões chamadas do Danúbio, que pegam territórios que hoje em dia ficam na Áustria. Aliás, ele é considerado até hoje o grande apóstolo da Áustria. Pega também a Baviera, que é no sul da Alemanha, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Montenegro. Então, ele andou pregando, chamando as pessoas à conversão nesses territórios aí. Era uma época difícil de evangelizar, a vivência da fé cristã já estava permitida no Império Romano, mas o Império Romano estava em decadência. Então, o que acontecia é que as comunidades cristãs estavam permanentemente sob o risco de serem invadidas por povos bárbaros. No caso dessa região do Danúbio, os bárbaros que mais colocavam medo nos cristãos eram os hunos, os ostrogodos e os érulos, todos povos bárbaros. Aliás, quando São Severino começou a pregar naquela região, ele chegou a profetizar que os hunos, liderados pelo famoso Átila, iriam invadir Viena e iriam destruir a cidade. As pessoas achavam que ele estava louco, que ele estava delirando, mas na verdade aquilo que ele havia previsto aconteceu. E a partir disso as pessoas ficaram muito comovidas, claro. Muitas pessoas perderam tudo, a cidade foi saqueada. As pessoas passaram a escutá-lo com muito mais atenção. E o conteúdo da pregação dele era, acima de tudo, o chamado à penitência e à conversão. Ele costumava pregar dizendo que Deus permitia que situações de sofrimento, de dor, de injustiça acontecessem para que as pessoas fossem motivadas à conversão, na mudança de vida. Nesse sentido, ele foi uma espécie de João Batista, que convidava o povo a uma sincera, profunda e humilde conversão. Ele também costumava, inclusive, ter contato com os povos bárbaros, muitas vezes pacificando, evitando que situações mais dramáticas acontecessem. Durante esse tempo em que ele peregrinou por esses lugares, pregando, chamando as pessoas à conversão, durante a maior parte do tempo, ele viveu numa região perto da cidade de Viena, numa choupana muito pobre que ele dividia com outro eremita. Então ele passava uma grande parte do dia fazendo penitência, oração, seguindo a disciplina própria de um eremita, e outra parte do dia ele dedicava à pregação, a chamar as pessoas à conversão. Tinha uma vida de profunda austeridade, uma vida de muita piedade, muita oração, e cada vez mais foi crescendo a fama de santidade nele. Em primeiro lugar, porque ele era muito virtuoso e as pessoas sabiam disso. Ele foi conquistando inclusive o respeito dos bárbaros, e também porque Deus realizava muitos milagres por meio dele. Ele profetizava uma coisa e aquilo acontecia. Ele curava pessoas, realizava sinais extraordinários. Então as pessoas foram chegando cada vez mais à conclusão: nós temos um santo aqui no meio de nós. Além disso, ele tinha uma grandíssima caridade
para com os sofredores, principalmente os pobres e os prisioneiros. Ele muitas vezes pedia donativos para os pobres, defendia os pobres. Há inclusive uma história conhecida que diz que durante um certo período houve uma grande fome na cidade de Viena, em parte por conta dos saques realizados pelos bárbaros, em parte por conta da colheita deficiente. O fato é que muitos vienenses estavam passando fome. E havia uma viúva muito rica que tinha uma quantidade muito grande de alimentos guardada. Então ela guardava tudo isso, obviamente ela não iria consumir sozinha tudo aquilo que ela tinha guardado, e aí ela guardava para depois vender para as pessoas a preços exorbitantes. Então São Severino ficou sabendo disso, exortou com muita firmeza aquela viúva rica, dizendo que ela precisava se converter, que não era justo que ela fizesse aquilo. Ela de fato se arrependeu no fim das contas e distribuiu os mantimentos que ela tinha para as pessoas pobres. Além disso, ele tinha uma grande caridade para com os prisioneiros. Muitas vezes, ele, que tinha o respeito dos bárbaros, conseguia fazer uma espécie de ponte para libertar escravos que estavam sob o domínio dos bárbaros. Então, muitos prisioneiros foram libertados pela intervenção de São Severino. Não poderia ser diferente, ele era muito querido, especialmente pelo povo de Viena. Os vienenses insistiram tanto, o povo em geral e as autoridades, que ele acabou se mudando para a própria cidade de Viena. Conseguiu apoio das pessoas em geral, dos cristãos, daqueles que haviam se convertido ao cristianismo a partir da pregação dele. Então, a partir dessa ajuda que ele obteve, ele fundou um primeiro mosteiro na cidade de Viena, que acabou sendo um grande modelo inspirador para a fundação de outros mosteiros, inclusive outros mosteiros fundados pelo próprio São Severino. Ele teve muitos discípulos, muitos jovens que passaram a querer ter a vida que ele tinha, uma vida de disciplina, de austeridade, de oração, de pregação, de santidade verdadeira. Entre esses discípulos estava o próprio Eugípio, grande biógrafo de São Severino. Os discípulos dele, os monges que iam segui-lo nos mosteiros, se dedicavam muito, além, claro, da disciplina, da oração, se dedicavam muito à evangelização e às obras de caridade, às obras assistenciais diante dos pobres, diante das pessoas que passavam fome, diante dos prisioneiros. Ou seja, São Severino acabou tendo muitos cooperadores no apostolado que ele já exercia. Ou seja, o apostolado dele se tornou, no fim das contas, ainda mais fecundo. Entre os bárbaros que o admiravam estava o rei dos Érulos, chamado Odoacro. Odoacro, quando conheceu São Severino, numa visita que ele fez ao mosteiro, ele ouvia falar de São Severino, coisas extraordinárias, então ele teve a curiosidade, o interesse de conhecê-lo, foi visitá-lo no mosteiro, e nessa visita ele expressou a São Severino a intenção que ele tinha de invadir a Itália. E São Severino, conversando com ele, o convenceu a não fazer isso. Isso seria uma tragédia. Possivelmente Odoacro iria invadir Roma, talvez destruir igrejas, e pela intervenção de São Severino, graças a Deus, isso não aconteceu. O rei Odoacro saiu daquela conversa decidido a não invadir a Itália e com uma admiração gigantesca por São Severino. São Severino, no fim das contas, já com muitos discípulos, tendo fundado mosteiros, sendo muito procurado para realizar curas, para aconselhamento, para direção espiritual, etc., ele chegou a prever o dia da própria morte e, de fato, ele morreu no dia previsto. Foi o dia 8 de janeiro do ano 482, na própria cidade de Viena, no mosteiro que ele fundou ali. Pouco antes de morrer, ele reuniu muitos dos seus discípulos, os exortou para que fossem sempre fiéis à penitência, à disciplina, à oração, nunca deixassem de buscar a própria conversão, e acabou morrendo no dia que nós falamos, citando um versículo do Salmo 150 que diz: "Todo ser que tem vida a deve ao Senhor." Ele também chegou a fazer uma previsão muito dramática, mas que de fato se concretizou, de que a ordem religiosa fundada por ele acabaria sendo expulsa
da região do Danúbio. E de fato isso aconteceu. O corpo dele foi enterrado numa igreja, num santuário construído na Áustria com essa intenção, que foi o primeiro santuário da Áustria. E o rei Odoacro, que acabou se tornando muito amigo de São Severino, ele teve muito receio de que povos bárbaros acabassem invadindo novamente a cidade de Viena e profanando o santuário e o túmulo de São Severino. Então, para que isso não acontecesse, o rei Odoacro providenciou que os restos mortais, as relíquias de São Severino, fossem levadas até um mosteiro beneditino que ficava na cidade de Nápoles. De fato, isso aconteceu e as relíquias acabaram sendo preservadas a partir dessa iniciativa. Nos inspiremos na vida desse santo que teve uma vida tão fecunda, tão frutuosa, a partir da sua intimidade com Deus, do cultivo da oração, da formação que ele recebeu e do gastar-se, do consumir-se na evangelização, no chamado à conversão, sendo uma vida que é sinal muito claro da presença de Deus no meio daquele povo, daquelas pessoas. Peçamos a intercessão de São Severino para que nós também sejamos resposta. São Severino, rogai por nós.